Bom, tratemos agora de um outro conceito também de grande importância no estudo da PA, que é o termo geral da PA. Então, o termo geral, ele me possibilita encontrar o valor de qualquer termo que eu queira conhecer em uma progressão aritmética, a partir de uma fórmula e de alguns conhecimentos de outras informações dentro desta PA. Então, a fórmula é a seguinte: AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão, na qual o AN é o enésimo termo, ou seja, é o último termo da progressão a qual eu estou trabalhando. O A1 ele é o primeiro termo da minha progressão aritmética. O N é o número de termos que existem dentro desta progressão aritmética. O R vai ser a minha razão, que lembrando pode ser obtida quando eu pego um termo e subtraio dele o seu termo antecessor. Bom, vamos fazer então um exemplo. Calcular o 10º termo da APA 1, 3, 5 e por aí vai. Então, nós sabemos que eu posso calcular o valor de qualquer termo de uma PA se eu utilizar a fórmula do termo geral. A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. O AN ele é o termo que eu quero descobrir, é o último termo. Então, como eu quero descobrir o 10º termo, então a n vai ser igual a 10. O A1 ele vale 1, porque o 1 ele é o primeiro termo da minha progressão aritmética. O n é a quantidade de termos. Como eu quero descobrir o 10º termo, então eu vou trabalhar com os 10 primeiros termos. Então, n igual a 10 menos 1, e a razão ela vale 2. Por quê? Porque se eu pegar o termo 3 e subtrair o anterior, que é 1, 3 menos 1, 2. Se eu pegar o 5 e subtrair o termo anterior, que é 3, 5 menos 3, 2. Então, a PA ela aumenta de 2 em 2. Então, a razão dessa minha PA é 2. Bom, fazendo primeiro parêntese, 10 menos 1 dá 9. Então, vou ter a 10 igual a 1 mais 9 vezes 2. Bom, nós sabemos que devemos fazer primeiro a multiplicação. 9 vezes 2, 18. Então, eu vou ter 1 mais 18. Logo, 1 mais 18, 19. Logo, o 10º termo da minha PA, ele vale 19. Outro conceito que é de grande importância é também a soma dos termos da PA. O que significa a soma dos termos? Eu posso ter uma sequência, uma progressão aritmética, e eu posso querer somar todos esses termos de um a um. Então, existe uma fórmula também para descobrir a soma sem que eu fique somando um a um exaustivamente, que é a seguinte fórmula: Sn vai ser igual ao A1 mais AN vezes n sobre 2, onde esse Sn vai ser a soma dos n termos que eu quero somar, o A1 vai ser o primeiro termo da minha PA, o AN vai ser o enésimo termo, ou seja, o último termo que eu posso descobrir lá pela fórmula do termo geral, como nós acabamos de ver, e o n ele vai ser a quantidade, vai ser o número de termos que eu tenho na minha progressão aritmética. Então, vamos fazer um exemplo. Calcular a soma dos 8 primeiros termos da PA 3, 6, 9 e por aí vai. Bom, se eu quero calcular a soma dos termos de uma PA, eu tenho que ter a seguinte clareza, que eu vou precisar do AN. E para obter o AN, eu tenho que usar a fórmula do termo geral. Então, se eu quero calcular a soma dos 8 primeiros termos, eu quero calcular o S de 8. Mas se eu quero calcular a soma dos 8, eu tenho que saber o último termo, que vai ser o A8. Então, eu vou atrás do último termo a partir do termo geral. A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Bom, o A8, o AN ele vai ser igual ao A8. Então, o A8 vai ser igual ao AN. O A1 ele vai ser o primeiro termo da minha PA, que é o 3. Então, A1 é igual a 3, mais o N é a quantidade de termos que eu estou trabalhando. Como eu quero os 8 primeiros, vou querer o A8, então eu vou trabalhar com os 8 primeiros termos. Então, 8 menos 1 vezes a razão, que é 3. Porque se eu pegar qualquer termo e subtrair o seu antecessor, vai me dar 3. 6 menos 3, 3. 9 menos 6, 3. Então, a minha PA ela vai aumentando de 3 em 3. Fazendo o primeiro parênteses, eu tenho que 8 menos 1, 7. Então, A8 vai ser igual a 3, mais 7 vezes 3. Novamente, nós sabemos que devemos fazer primeiramente a multiplicação. 7 vezes 3, 21. E 21 mais 3, eu vou ter o A8 igual a 24. Então, o oitavo termo, desta sequência, ele vale 24. E agora que eu conheço o A8, que seria o nosso AN, eu posso só aplicar a fórmula da soma dos termos, qual seja
Sn igual a 1 mais AN vezes N sobre 2. Bom, como eu quero achar o S, a soma dos 8 primeiros termos, então vai ser o S de 8, na qual o A1 ele vale 3, como eu já disse, o AN vale 24, que nós acabamos de calcular, o N, se eu quero calcular a soma dos 8 primeiros termos, eu vou utilizar os 8 termos sobre 2. Eu posso cortar o 8 com 2, que vai me dar 4. E faço parênteses, 3 mais 24, 27. Então, S de 8 vai ser 27 vezes 4. E 27 vezes 4 é 108. Logo, a soma dos 8 primeiros termos desta PA ela vai ser 108.